Raquel Dodge afirmou que não tem prazo para decidir se denuncia ou não Temer no caso dos portos. O regimento do Supremo prevê que a PGR decida sobre eventual denúncia em até 15 dias após a Polícia Federal concluir relatório. Procuradora-Geral e STF afirmam que prazo é considerado impróprio. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, afirmou nesta quarta-feira, 14, que não tem prazo para decidir se denuncia ou não o Michel Temer no inquérito dos portos. Pelo regimento interno do Supremo Tribunal Federal, STF, a Procuradoria-Geral da República, PGR, tem 15 dias após receber o relatório final da Polícia Federal, PF, para denunciar, pedir arquivamento ou requerer coleta de mais provas. Esse prazo venceu em 31 de outubro. No dia 16 de outubro, a PF apresentou o relatório final da investigação e indiciou Temer e mais 10 pessoas por integrarem um suposto esquema para favorecer empresas específicas na edição de um decreto, em 2017, sobre o setor portuário. No entanto, a Procuradoria e o STF avaliam que se trata de um prazo impróprio, de cumprimento não obrigatório, uma vez que o Ministério Público tem o prazo que considerar necessário para formar sua opinião a respeito do tema. Desde que eu recebi, o relatório final da PF está em análise. Não tem prazo para eu concluir a análise. O inquérito é muito extenso, estou examinando, afirmou Raquel Dodge ao chegar ao STF nesta quarta. Em 1 mês e meio, o mandato de Temer termina, e ele perderá o foro privilegiado no STF. O caso terá que ser obrigatoriamente passado para a primeira instância da Justiça. Como as suspeitas se referem ao exercício atual do mandato de Temer, caso ele seja denunciado ainda neste ano, a Câmara terá que autorizar o prosseguimento para o STF decidir se aceita ou não eventual acusação. Uma eventual denúncia no fim do mandato, porém, poderia não ter tempo hábil de ser avaliada na Câmara e no STF. Indiciamento de Temer. O Supremo ainda terá que julgar, em data não prevista, se mantém o indiciamento de Temer apresentado pela PF pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O relator do caso no STF, ministro Luiz Roberto Barroso, já negou em decisão individual derrubar o indiciamento, e os advogados recorreram. A defesa entende que a PF usurpou a competência do Supremo ao indiciar sem autorização do tribunal. Para os advogados de Temer, a PF não tem competência para o indiciamento. A defesa alega que o STF decidiu, em 2007, que não é permitido o indiciamento de autoridades com foro privilegiado. Para Barroso, no entanto, indiciamento é ato previsto em lei para qualquer pessoa e não pode haver privilégios. Não há previsão de data para o caso ser discutido em plenário, mas, pelas regras, o ministro terá que ouvir antes a opinião da Procuradoria-Geral da República. Mesmo que a questão seja analisada após o fim do mandato, o STF pode dar uma nova interpretação sobre se é ou não possível indiciar político com foro privilegiado.